7 mortes que foram atribuídas a fantasmas. Fantasmas são as almas ou espíritos de uma pessoa ou animal que já faleceu e que podem aparecer para os vivos de várias maneiras, visíveis ou não, em formas distintas de manifestação. As formas como um espírito se manifesta são variadas e os tipos de fantasmas também são muitos. Várias pessoas tentam contactar os espíritos de quem já se foi. Em inúmeros filmes, programas de TV e livros contam sobre essa experiência, e existem sets que são assombrados também. As histórias de assombrações são muitas, e apesar de nenhum médico legista ter registrado a causa da morte como sendo por conta de algum fantasma, existem evidências para corroborar as histórias contadas pelos filmes de que pessoas morrem por fantasmas. As pessoas também, desta lista, estão ligadas de alguma forma com o sobrenatural. Ah, é um homem bonito. Bonito? Senhora Santiago, no reino de nosso pai somos todos bonitos. Ah, Julio. Julio vem em nossa direção. Posso vê-lo? Está vindo. Ele está ali. Está vestindo um terno preto. Terno preto? Poderia ser azul? Mas que trambiqueira sem vergonha. O fantasma de Hammersmith. Essa história aconteceu nos primeiros anos do século XIX, no distrito de Hammersmith, no oeste de Londres. Os rumores eram que no cemitério da região era assombrado por um fantasma vestido de branco, com olhos de vidros e chifres. Vários relatos de pessoas vendo a entidade se espalharam. Houve até uma mulher grávida que tinha sido agredida por ele e um motorista de carroça que abandonou seu ofício e seus passageiros quando viu o fantasma. Os depoimentos foram levados a sérios e a polícia foi ao cemitério investigar. Logo, o oficial Francis Smith encontrou o fantasma e exigiu que ele se apresentasse, mas como não obteve uma resposta, disparou sua arma. Infelizmente, quem estava em sua frente era Thomas Millward, um funcionário do cemitério cuja roupa branca era parte de seu ofício. Logo depois veio o julgamento do assassinato de Smith e foi condenado. Enquanto Millward, as pessoas acreditavam que ele ainda ficava no cemitério vagando. O fantasma do buraco de Alcatraz. Que Alcatraz é uma das prisões mais perigosas do mundo e um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Todo mundo sabe. Além disso, a parte mais assombrada da prisão são as celas do bloco D, e em uma parte do bloco, inclusive, é conhecida como buraco. Esse lugar era o mais frio e onde os presos ficavam na solitária. Na década de 1940, tiveram vários relatos de um homem fantasmagórico vestido roupas de prisão do século XIX, vagando pelo buraco. E exatamente esse preso antigo pode ter sido responsável pela morte de outro preso. Um tempo depois de ser trancado em uma cela do buraco, um preso começou a gritar e a avisar que tinha alguém com os olhos brilhantes junto com ele em sua cela. Os guardas o ignoraram e no dia seguinte viram o preso morto por estrangulamento e as marcas de mão em seu pescoço. Algumas acreditam que algum guarda tenha tomado uma providência para o homem parar de gritar, mas as investigações não chegaram em nenhuma conclusão. Jack de Salto Alto. Essa foi mais uma história do século XIX. Uma garota de 7 anos chamada Jane, de Lancashire, na Inglaterra, morreu aparentemente por um espírito conhecido como Jack de Salto Alto. A aparição desse espírito circulou por muito tempo em histórias. Um dia, Jane voltou para casa dizendo que seus amigos estavam brincando com ela
dizendo que Jack estava chegando em sua cidade. Os pais da menina tentaram acalmá-la e até chamaram um médico. Jane ficou muito doente e inconsciente quando o médico chegou. E antes de sua morte, ela foi diagnosticada tendo o famoso "O fantasma está chegando". O médico legista disse que a menina havia morrido de susto e colocou a culpa no espírito, assim como também fez o júri. Mulher com vestido de seda. No século XIX, na Inglaterra, médicos legistas e júris confiavam no testemunho de pessoas no tribunal quando as causas da morte eram consideradas não naturais. Foi o caso em Bristol, em 1841, com a morte de Patrick Hayes, um trabalhador já idoso. Mary Crocker, esposa do proprietário da pousada onde o homem havia morrido, disse que tinha ouvido um barulho de Hayes caindo da escada quando ela perguntou quem estava lá. Segundo contou, ela ouviu a voz do falecido dizendo: "Sou eu, e estou morto". No seu julgamento, Mary disse que Hayes possivelmente tinha sido mais uma vítima do fantasma que assombrava a pousada, que era uma mulher com um vestido de seda, que já tinha matado outros 3 homens, os empurrando da escada. O fantasma da viúva tailandesa. Os moradores de Tambon Ta Sawang, na Tailândia, foram aterrorizados por um fantasma em 2003. Acreditava-se que o fantasma era uma viúva tailandesa que matou 10 homens em um mês. Alguns deles morreram dormindo e outros simplesmente pararam de viver enquanto caminhavam. Todos foram diagnosticados com insuficiência respiratória. Mas como os homens que morreram não tinham nenhum sinal de doença, os aldeões decidiram contratar um médium, que disse que a culpada pelas mortes era o fantasma da viúva. Ele aconselhou que todos os moradores colocassem blusas vermelhas em suas portas para espantá-la. Depois da visita do médium, as mortes inexplicáveis pararam de acontecer. O fantasma de Camp Lane. Em meados de 1800, Hannah Hallison foi oficialmente registrada como tendo morrido de medo em South Yorkshire. Ela e seu marido eram mormons e tinham acabado de se mudar para uma casa nova, onde haviam sido apresentados a Harriet Ward. Um dia, Harriet estava indo até o porão da casa e gritou por ter visto um fantasma de uma mulher manchada de sangue. As aparições se repetiram outras 5 vezes, tanto quando acordada quanto durante o sono. A congregação de Hallison resolveu investigar o fantasma e decidiu coletivamente que ela teria sido vítima de um assassinato no porão da casa. Quando Hallison desceu ao cômodo com uma venda em seus olhos, ela logo desmaiou. Foi divulgado que ela tinha visto uma mulher de branco que correu em direção a ela antes de desaparecer. Quando ela recuperou a consciência, disse que o fantasma tinha contado sobre sua morte por William Dawson, seu sobrinho. Hallison, apesar de ser forte e saudável, morreu no dia seguinte e falaram que tinha sido por uma crise decorrente do susto. Família Jamison. A família Jamison desapareceu da face da Terra em 2009 e seus corpos foram encontrados 4 anos depois, deitados ao lado de seu carro, que tinha sido supostamente abandonado por eles na época de seu sumiço. Antes de desaparecer, a família dizia ser assombrada por fantasmas e afirmava que sua filha mais nova, Madison, conversava regularmente com uma garotinha morta. A causa da morte do Jamison nunca foi determinada e tiveram sugestões de que a família teria sido morta pelos fantasmas que os atormentavam. Las autoridades se convertían en la única esperanza, quienes se dedicaron a reconstruir los pasos de los Jamison desde días antes de su misteriosa desaparición. Al
indagar en la vida privada de la familia, la policía dio con una serie de pistas desconcertantes, cada una puntita por la esposa, en la que se muestra hostil y llena de odio hacia su marido, lo que podía indicar que se trataba de un asesinato y posterior suicidio. La hipótesis la reforzaba la desaparición de una pistola calibre 22 que pertenecía a la familia y que no fue encontrada en la casa. Sin embargo, la historia daba un giro totalmente escalofriante. Las investigaciones recabaron el testimonio de un sacerdote local, que mencionaba que constantemente aquella pareja recurría a él quejándose de que su casa estaba habitada por espíritus. Atentos, que las investigaciones policiales llevaron al descubrimiento de un video totalmente desconcertante. En esta grabación es posible ver a la familia días antes de su desaparición en aparente estado de trance, como sonámbulos a plena luz del día, caminando en círculos en el patio trasero de su casa. Una escena que se repetía casi a diario. A sus vecinos. Me interesaría conocer tu opinión. ¿Cuál es tu hipótesis? Compártela en la sección de comentarios. Y si quisieras ver más videos como este en el canal, no olvides dejar tu like. Únete a mis redes sociales. En pantalla y en descripción las podrás encontrar.